Deixa eu já começar com uma confissão meio criminosa. Eu tô viciado em série desde criança. Eu não tinha nem barba no sovaco e já tava torcendo pra bandido fugir da cadeia, como se eu fosse advogado de porta de presídio. Era eu na sala, comendo pão com manteiga, pensando, corre, Scofield, corre pelo amor de Deus. Mas antes de te contar qual foi a primeira série que ferrou minha vida emocional, deixa eu te avisar uma coisa que vai doer em você. Eu vou ficar ausente por um tempo. Não é sequestro do governo americano, por enquanto. É que eu quero dar espaço pras outras vozes do canal. Vocês vivem comentando. Amo a narração do fulano. Prefiro a voz da menina. Essa voz masculina é top. Nossa, que voz gostosa de ouvir. E aí sobra pra mim o quê? Traz de volta a tua voz horrível. Minha voz é fina, irritante, parece Bluetooth chiado. Se tu quiser ela de volta, comenta, quero a voz horrível de volta. E se não comentar, aí eu fico de férias eterno, tá tranquilo também. Beleza, agora que desabafei como personagem secundário de novela mexicana, vamos pro foco. 3 séries que moldaram minha infância, minha adolescência e minhas noites de evitar terapia. E a primeira que me fez torcer pro lado errado da lei. Prison Break, o início de tudo. Eu tenho que explicar o tamanho da minha insanidade infantil. Enquanto as crianças estavam brincando na rua, eu tava torcendo pra um homem tatuado fugir de uma prisão de segurança máxima. Como se isso fosse uma Copa do Mundo. Bichão mesmo. E era isso mesmo. Crianças torcem pelo Neymar. Eu torcia pelo Michael Scofield. Esse homem teve a coragem de tatuar no corpo inteiro o mapa da prisão, o encanamento, o esgoto, o tamanho do parafuso do corredor, provavelmente até a receita da lasanha do presídio. E eu achava isso normal. Eu olhava e pensava, pô, inteligente demais. Eu faria igual. Como se eu tivesse coragem de tatuar qualquer coisa além de Mamãe Te Amo. Editor, joga na tela agora. Tatuagem inteligente, redação do Enem. E o motivo da loucura dele era ainda mais doido. O cara queria salvar o irmão, o famigerado Lincoln Burrows, que foi condenado injustamente. Na minha cabeça de criança, eu era tão emocionado que eu pensava, eu faria o mesmo pelo meu irmão. Mentira. Meu irmão roubava meu todinho. Eu deixava ele preso quieto. Porque ele é meu irmão. Mas enfim. O Scofield era o tipo de homem calmo e calculista, que se fosse hoje seria chamado de engenheiro de fuga, consultor de jailbreak, coach de planejamento. Imagina ele vendendo curso. Saia de qualquer prisão em 30 dias. Mentoria exclusiva. 12x de $497. Editor, coloca na tela. Curso Fuga 2.0 by Scofield. Agora, pausa para cultura inútil. Prison Break estreou em 2005, com produção da 20th Century Fox Television, num orçamento inicial que girava entre 2 milhões por episódio, e tem filme atual que não chega nisso. A série era tão arriscada que, se desse errado, o diretor ia ser chutado da cadeira. E detalhe extra, o criador Paul Scheuring quase ficou sem nenhum projeto depois do piloto. Porque ninguém acreditava que uma série sobre fuga de cadeia ia funcionar por tanto tempo. É tipo, eu falando que vou ficar um tempinho fora do canal. Ninguém acredita. Tira aqui. Uma perda de tempo. Perda de tempo. Não vai mudar nada. E os atores? O Wentworth Miller virou ícone mundial. A atuação dele era tão fria e calculada que parecia que ele estava pagando boleto enquanto fugia. O Dominic Purcell, Lincoln, sempre com cara de alguém que foi preso por comer a pizza errada, mas com carisma de paizão bruto. Curiosidade nerd rápida. Antes de Prison Break, o Miller fez The Human Stain, com Anthony Hopkins e Underworld, só que ninguém lembrava dele. Depois de Scofield, virou o homem dos papéis inteligentes, misteriosos, introspectivos. Até virou vilão-herói em The Flash mais tarde. Editor, coloca a imagem de Scofield, Capitão Frio, e escreve de preso a super vilão. Mas espera. A parte mais doida ainda não é essa, porque a série me ensinou a torcer pro crime com justificativa emocional. Eu não pensava, fuga é errado. Eu pensava, isso é amor, bro. Eu ali criança, comendo bolacha traquinas, defendendo bandido com argumentos emocionais. Eu ia no pique. Não, mãe, eles são inocentes. Ele ama a família dele. Como se minha mãe tivesse perguntado qualquer coisa. Ela só tava me dando suco. Into the Badlands. O dia que eu me apaixonei por artes marciais estilosas e sem pistola. Nada de prisão, nada de tatuagem. Agora é chute giratório com filosofia barata. Depois de passar minha infância achando normal torcer pela fuga de presídio, eu cresci um tiquinho. Só mentalmente, porque fisicamente Deus não quis. Que merda. Chegou a fase em que eu descobri que violência pode ser arte. Eu tô falando de Into the Badlands, uma série que pegou artes marciais, jogou no futuro pós-apocalíptico, colocou maquiagem de guerra, botou política bizarra e disse assim, agora luta, mas luta bonito. E eu assistindo aquilo com cara de turista no Japão pela primeira vez. Meu Deus do céu! Isso existe.
Editor, coloca na tela um texto piscando Kung Fu Cinemático Armas de Fogo. Aqui não tem Glock, não tem AK-47, não tem Schofield preparando bomba com fio de micro-ondas. Aqui o bagulho é espada adaga técnica, estilo mais sangue, filosofia meio emo. E o protagonista? Bro, o homem não luta, ele faz coreografia de massacre. O nome dele, Sunny, vivido pelo ator e artista marcial Daniel Wu, um monstro. Cada movimento dele parecia TikTok de luta com 4K HDR e drone. Antes do TikTok, ele dava golpe rodando no ar como se tivesse imã no calcanhar e dubstep no cérebro. Causa de agressão de corpo em cima de trabalho para fazer se transformar em cobra. Me desruga toda a minha pele, sendo que eu não mereço isso. O que é isso? Sei. Chapado até agora com essa porcaria. Editor, bota na tela Sunny, o homem que bate bonito. Mas deixa eu te contar do universo. Into the Badlands se passa num futuro onde a humanidade cagou feio no planeta. Acabou tecnologia, acabou democracia, acabou celular com internet ilimitada. O mundo virou um feudo controlado por barões que mandam como se fossem donos de franquia de fast food. Só que em vez de lanche barato, eles vendem guerra. E no meio disso tudo, Sunny é um Clipper, um guerreiro de elite, tipo segurança VIP com licença pra cortar pescoço. Ele protege um barão chamado Queen, um chefe político meio psicopata, meio filósofo, meio vendedor de Herbalife com sede de sangue. Eu assisti e pensava, esse cara tem crise existencial enquanto mata. Mano, tu é um guerreiro. Curiosidade que explodiu minha mente. A série teve consultores de artes marciais do cinema Hong Kong, e vários episódios foram dirigidos por nomes que trabalharam com Jackie Chan e Jet Li. Não era luta bonita, era cinema de ação com orçamento televisivo. E por sinal, cada episódio custava entre 2,5 e 3 milhões, porque coreografia mais tempo de gravação custa caro. E olha que não tinha CGI gigante. Era suor, cabo queda, osso falso e hematoma real. Editor, coloca texto em vermelho. Orçamento, mais caro que muito filme de ação. Agora, deixa eu te confessar. Assistindo essa série, eu comecei a achar que a vida precisa de mais estilo. Tipo, se alguém te empurra no mercado, você não briga, você dá um chute rodado cinematográfico com pausa dramática. Eu no supermercado, fantasia na cabeça. Se esse mano pegar a última caixa de leite, eu viro Sunny. Exatamente agora que o garoto... Calma, porque Into the Badlands não é só porrada bonita. Ela tem amizade, lealdade, conflito moral e traição com cara de nobreza. Sunny começa a perceber que tá sendo usado como máquina, que ele mata, mas não sabe por quê. E aí entra o menino Mickey, um jovem com poderes misteriosos, energia assassina e plot digno de anime. Sunny vira meio que pai, irmão, professor, Uber e babá desse garoto. Eu assistindo aquilo, pensando, olha aí. Schofield fugia da prisão por amor, Sunny mata bonito por responsabilidade emocional. Isso é evolução do caráter. E conexões? O ator Daniel Wu já fez participações em filmes como Warcraft e Tomb Raider, Europa Report. O cara saiu do Kung Fu filosófico e estiloso para cinema gringo blockbuster. É o coringa da belíssima coreografia. E aí vem a maior semelhança com Prison Break, Ambos os protagonistas tentam fugir de um sistema que controla a vida deles. Schofield foge da cadeia. Sunny quer fugir do papel de assassino de elite. Cada um preso de um jeito. Cada um querendo liberdade. Um com tatuagem, outro com katana. Eu assistia e pensava, meu Deus, eu só gosto de gente fugindo. É claro! Sabe o que é louco? Essas duas primeiras séries me ensinaram sobre fuga e sobrevivência. Fugir da prisão. Fugir do sistema. Mas aí, eu entrei na adolescência e descobri o maior da história humana, a vida sexual e afetiva. E aí chegou a terceira série, a que me fez rir, chorar, passar vergonha alheia, aprender gíria de macetada, torcer por casal errado, sentir raiva de gente tonta e me apaixonar por Ruby sem ser tarado. Ok, talvez um pouquinho. A série que prova que nem o Schofield escaparia dos hormônios. Bem-vindo a Sex Education. A terceira série vai mudar tudo. A série que me fez entender o que é macetada, sem pegar o manual editor. I learned everything I know about sex from my mom. Mano, Sex Education não foi só uma série. Foi um manual de sobrevivência emocional e sexual. Eu, você e todos nós. Chegamos nela com uma mistura de curiosidade, vergonha e aquela sensação de eu não sei nada e tô muito velho para estar nessa situação. Antes de começar, faço um pedido e já deixo claro. Qual é o teu casal favorito de Sex Education? Porque eu, Otis mais Ruby, é o melhor casal da série. E se você discordar, pode brigar comigo nos comentários. Mas não sai do vídeo não, porque depois eu explico tudo. A
A série é tipo aquele rolê que começa com você sem saber muito bem o que tá acontecendo, e de repente você se vê com vergonha do que assistiu. Mas ao mesmo tempo pensando, caraca, eu aprendi mais do que no último relacionamento. E se tu acha que só porque é uma série com tema sobre sexo, ela é só sobre... Você é maluco, é? Tá muito enganado. Isso é só a superfície. Porque Sex Education não fala só de macetada, fala também sobre relacionamentos, inseguranças, amadurecimento e como a gente vive num mundo cheio de tabus e preconceitos que a gente tenta esconder com piadinha e memes. O começo de Otis. Eu lembro claramente do Otis Milburn, um garoto que tem um superpoder. E esse superpoder é saber mais sobre sexo do que 98% das pessoas, mas não saber como usar essa informação. Era uma piada de mestre, porque o cara tem uma super inteligência sobre a vida sexual dos outros, mas a própria vida dele é uma bagunça emocional. Ele é tipo aquele amigo que manda conselhos sobre relacionamento e você fica olhando e pensando, cara, você vai me ensinar a jogar, mas você não sabe nem lançar a bola direito. A piada é que Otis se torna o melhor conselheiro sexual, sem querer. E isso é uma forma de irônico destino que a série sempre joga. Ele nunca queria ser esse conselheiro, mas vira uma espécie de terapeuta no colégio, sem cobrar, sem querer, meio improvisado, meio cagado. E o mais legal, ele tem um amigo inseparável chamado Eric, que tem uma das maiores personalidades da série, e é 100% o cara que diz o que todo mundo pensa, sem filtro. Eu achava que a amizade deles era a mais gold da série. Era tipo eu e o meu melhor amigo, mas com a diferença de que eles estavam sempre tentando se entender sobre sexo, identidade e os rolês emocionais da vida. Só que na primeira temporada, Otis e sua amiga Maeve, essa mulher maravilhosa que foi criada para ser foda e complexa, têm um relacionamento de mentor e pupilo, mas sempre rola aquele clima de, será que vai dar namoro? Ou será que Otis vai ser aquele cara que nunca teve coragem de dar o primeiro passo? A evolução de Otis e a introdução de casais que todo mundo torce para não dar certo. Agora chega aquele momento da série em que os casais começam a brigar e você se perde totalmente. Porque, tipo, Otis e Maeve, todo mundo estava torcendo para ficarem juntos. Eles são aquele tipo de casal que parece que vai dar certo, mas não é para ser. E quando Otis finalmente tem coragem de confessar seu amor, a Maeve não dá bola. Mas aqui entra o grande dilema. Bru, eu não sou o tipo de cara que fica torcendo sempre pelo casal certeiro ou padrão. E a minha maior revolta, Bru, veio justamente de ver Otis e Ruby na terceira temporada. Porque, sinceramente, o Otis mais Ruby é um casal que muita gente não viu chegando. Mas vamos lá, é aqui que a série acerta no meu coração. Otis e Ruby têm uma química fenomenal. E o que eu mais gosto é que eles são opostos, mas se completam de um jeito muito mais realista. Otis é um cara que tenta ser moral, tenta ser o bom moço, mas a vida não é assim. E a Ruby, mano, a Ruby é a definição de atitude e controle. Eu fico pensando, por que a galera não torce por esse casal? E é isso, bro. Otis mais Ruby é a melhor coisa dessa série. Não é só por causa da química deles, mas pela forma como eles mostram que as pessoas podem crescer e se libertar das suas inseguranças quando deixam de tentar ser perfeitas o tempo todo. E se tem uma cena que partiu meu coração, a mais que qualquer outra cena, foi quando a Ruby estava no telefone e Otis simplesmente não correspondia aos sentimentos dela, mano. Eu fiquei, caraca, Otis, você fez a Ruby sofrer. Essa é uma das cenas mais agridoce, onde o garoto que no fundo sempre teve as melhores intenções não consegue se conectar com alguém que no fundo estava realmente vulnerável. O erro de Otis, ele é um bobão. Ele ainda está aprendendo a ser adulto, a aprender como às vezes tem que falar o que sente e não ser tão cabeça dura. Ali eu percebi, se Otis não aprender a ser honesto consigo mesmo e com os outros, ele vai passar a vida toda fugindo das suas próprias emoções, como o Scofield tentou fazer na prisão. Essa terceira temporada foi o ápice, mano. Eu tô dizendo sério. Não é só porque Otis faz sexo finalmente. Ele se sente como um vencedor. Tipo, uau, sou adulto agora. Mas é porque a série finalmente encontrou o equilíbrio entre comédia e drama. A quarta temporada tentou fazer a mesma coisa, mas não teve a mesma magia. Uma perda de tempo. Realmente se conecta. Os casais, as amizades, as lições de vida. E eu sei que muita galera torcia pra Otis e Maeve. Mas, na real, eu sou Otis mais Ruby até o fim, mano. Cadê seus estudos? Cadê seus estudos? Você é maluco, é? Agora não deixa de comentar. Qual é o teu casal favorito? O que achou de Otis e Ruby? E o que você acha da terceira temporada? Pra mim, a melhor. Se tu acha que eu terminei de falar sobre o tema educação sexual e sobre crescer com vergonha, insegurança e confusão, não. Porque na vida real, essas coisas nunca param de acontecer. E se você não aprendeu nada com Sex Education, só uma coisa te falo.
A culpa é do Otis. Mano, no fim das contas, essas 3 séries não foram só entretenimento pra mim. Foram fases, etapas, momentos que moldaram meu jeito de ver as pessoas, a vida, até minhas paranoias, bro. Prison Break entrou no momento em que eu comecei a entender que nem sempre o certo e o errado são tão simples assim. Que às vezes a gente quebra a regra não pra ser vilão, mas pra salvar quem a gente ama. Foi o período da minha vida onde eu percebi que lealdade não tá nas palavras, tá no planejamento. Tá na tatuagem invisível que tu carrega pra proteger quem é teu. Into the Badlands me pegou justo quando eu comecei a entender a responsabilidade. Não basta ser forte, bonito ou esperto. Não adianta ser o melhor lutador da Badlands se tu não sabe pra quem tu tá lutando. Essa série me ensinou que ter poder e ter propósito são coisas diferentes. E que honra é algo que a gente escolhe todo dia, mesmo quando ninguém tá olhando. E aí quando eu já tava achando que sabia tudo sobre amor, amizade, sexo, liberdade e essas cenas todas, Sex Education apareceu e me estapeou com carinho. A série simplesmente disse: tu acha que sabe, né? Pois senta aí e aprende rindo. Ela me mostrou que a vida real é um caos emocional, que todo mundo finge controle, mas tá perdido, porque amar alguém de verdade é encarar a vulnerabilidade sem fugir. E às vezes ouvir um eu te amo exige mais coragem do que lutar com 100 inimigos na Badlands. O mais louco é isso. Cada uma dessas séries fala sobre liberdade, só que de jeitos diferentes. Prison Break fala sobre quebrar grades físicas. Into the Badlands fala sobre quebrar o sistema. Sex Education fala sobre quebrar vergonha. E é isso que me faz amar o universo das histórias. Porque às vezes a gente acha que tá vendo ficção, mas tá vendo a nossa vida ali disfarçada. É por isso que existe o Curiosidades Breezy. Esse canal aqui não é sobre séries, filmes, cultura pop, não só isso. Sobre reconhecer um pedacinho da gente nessas histórias e rir, refletir, xingar, chorar junto e no final sair mais leve. Aqui a gente aprende com o Scofield, luta com o Sonny e ama com o Otis, apesar dele ser chola. Que merda, hein? Então faz o seguinte, se tu tá comigo nessa jornada, não deixa a gente preso no algoritmo, beleza? Curte, comenta, compartilha, manda pra aquele amigo que finge ser durão tipo Sonny, mas perde o fôlego com eu te amo tipo Otis. E se tu quiser ver mais vídeos assim, mais profundos, mais sinceros, mais engraçados, com essa vibe caótica e emocional que só o Curiosidades Breezy tem. Comenta aí, agora que a gente já falou de fuga, espada e macetada, é hora de virar a página. Eu te conto tudo. Comentem aí o que acharam e eu volto para mais conteúdos absurdos de curiosidade e nostalgia.